Ladies and gentlemen, começa agora o seminário de história. Nós somos o FON e apresento com vocês Henrico Zardini, Eduardo Pamplona, Micael Ferreira, Thiago Badra e eu, Pedro Henrique. E agora é com vocês uma apresentação especial de capoeira. E esse seminário conta com a participação especial de Júlia. Clever's broken strokes, blown shrinking, blowing, playing songs from flower souls, blown sinking over racing of it froggies, blown breaking on for missing of the play songs, broken places, don't bring fellows. Bom dia. Começa agora o Jornal FON. Hoje vamos falar sobre a economia colonial, o açúcar. O açúcar, a implantação de um negócio lucrativo no Brasil colonial. O primeiro engenho de açúcar no Brasil colonial foi instaurado em 1533 com Martim Afonso na cidade de São Vicente, que atualmente está situada no litoral de São Paulo. Ele e outros colonos vindos de Portugal. Posteriormente, esse negócio seria expandido para a costa litorânea do Brasil, no Nordeste, nas regiões de Bahia e Pernambuco. No século XVII, o açúcar se tornaria a principal ação extrativista no Brasil, superando até mesmo o pau-brasil. Mas por que produzir o açúcar? Bom, primeiramente no Brasil, tinha condições naturais favoráveis, ou seja, o clima era quente e úmido. A terra de Massapé era boa para esse plantio. Também os portugueses já tinham experiência com isso. Tanto, um exemplo disso é a Ilha da Madeira. E também, ele também tinha promessa de grandes lucros, ou seja, produzindo isso, eles poderiam ganhar mais dinheiro com a produção para o exterior. Também, dois principais produtores e revendedores desse negócio eram Portugal e Holanda. Enquanto aqui na colônia o Brasil produzia para Portugal, a Holanda revendia esse açúcar, mas tudo pelas mãos de Portugal. Nada passava pelas mãos do Brasil e sim eram sempre revendidos por Portugal, pois o Brasil e Portugal eles tinham um pacto colonial, onde a exportação e a importação do Brasil era somente com Portugal. Então, Portugal dominava o ramo da produção. Portugal estava em suas mãos a produção do açúcar. Mas, segundo alguns historiadores, o maior lucro ia para a Holanda, que revendia esse açúcar e muitas vezes pegava mais lucro sobre... Nessa economia colonial, existia o quê? Um engenho. Mas o que era esse engenho? Esse engenho era onde era produzido o açúcar. E se temos uma produção de açúcar, temos o quê? Uma sociedade açucareira. Nessa sociedade açucareira, quem comandava esses centros de produção eram os senhores, cuja sua autoridade ultrapassava a sua vila, ultrapassava aquele seu território e se expandia dentre os outros. Dentre aqueles que compunham a sociedade açucareira, entre eles estão os senhores e escravos e outras diversas pessoas, como o mestre do açúcar, aquele que era responsável por dar o ponto final ao açúcar, o toque final. Os purgadores, que eram os encarregados de purificar o açúcar, e os agregados, aqueles que moravam e prestavam favores aos senhores do açúcar. Bom, agora o nosso repórter Henrico viajou na nossa máquina do tempo do futuro para o passado, onde ele foi até um engenho, como vocês podem acompanhar nessa imagem. Bom dia a todos. Agora nós estamos aqui no século XVI e nós vemos essa cena muito triste de um escravo trabalhando em uma casa. Ele está limpando aqui uma gaveta, como vocês podem ver, e essa cena é uma cena muito triste que infelizmente acontece nesse século XVI. Agora nós vamos entrevistá-lo para ver o que ele acha dessa situação, como que ele sofre, o que é para eles isso. Bom dia, poderia falar com o senhor? Eu não posso falar, senão eles me batem. Eu não posso falar, senão vou apanhar. Fique tranquilo, a gente vai te proteger. Pode falar um minutinho com a gente? Rapidinho, bem rapidinho. Tá bom. Qual é o seu nome? Meu nome é Clayton Schwarzenegger. Como você veio parar aqui nesse país? Você tem família, filhos? Você tem boas condições de trabalho? Você come? Como que você vive? Eu vivia lá na África, com a minha família, com meus filhos, com a minha mãe.
E aí um dia chegaram os homens brancos, prometeram muitas coisas pra gente, prometeram trabalho, prometeram comida, prometeram riqueza. E eu fui, né? Queria dar uma vida melhor pros meus filhos. E eu fui. Só que aí quando a gente chegou lá, eles trataram a gente mal, amontoaram a gente como se a gente fosse animal, davam restos, comida horrível. Morriam muitas pessoas enquanto vinham ou a maioria conseguia sobreviver? Centenas, a maioria morria. Eu vi amigos, muitos amigos meus morreram na minha frente. O que eles faziam com o corpo de quem morria lá nesse local normalmente? Jogavam no mar. E quantos anos o senhor tem? Eu tenho 52. 52? E o senhor tem vontade de fugir? Já tentou fugir? Já viu algum amigo seu já fugiu daqui? Já tentei. Nunca mais. O que aconteceu quando o senhor tentou fugir? Eu apanhei tanto que nem meu nome eu lembrava. Percebemos que isso é uma cena muito triste aqui com o nosso escravo. Percebe-se que ele até está chorando um pouco. E é com essa cena aqui que nós vamos acabar essa entrevista. Uma cena muito triste, uma cena que nós a gente não quer que ele se repita nunca mais na nossa sociedade. Bom dia a todos. Hoje agora nós vamos entrevistar um escravo que trabalha no campo. Como vocês percebem, um escravo que trabalha no campo, ele tem que ser um pouco mais forte que o trabalho em casa. Porque no campo é um trabalho mais forçado. Vocês percebem que ele está meio suado, meio sujo, depois ele trabalha no campo. Agora vou tentar entrevistar ele, ver se ele deixa eu entrevistá-lo. Bom dia, qual é o nome do senhor? Não entendi. O senhor fala minha língua? Eu entendo um pouco. Qual é o nome do senhor? João, João, quantos anos o senhor tem? quando eu vim pra cá eu tinha 15 anos. 15 anos? O senhor não tem uma noção de quantos anos você tem agora, mais ou menos? Faz muito tempo que o senhor veio pra cá, né? Eu não sei de nada, eles não me dizem nada, ninguém me fala nada, o que eu faço aqui é só trabalhar. O que o senhor come, do que o senhor trabalha, o que você tem que fazer aqui nesse local para viver? É mais fácil você perguntar outra coisa, né? Porque comer, como nada. O que eu faço muita coisa, eu só trabalho aqui. Que horas mais ou menos o senhor começa a sua jornada de trabalho num dia? Quando o sol aparece, eu começo. Só vou acabar quando vai se pôr de novo. E o senhor tem algum dia de descanso, alguma coisa assim, ou o senhor trabalha todos os dias? Não existe descanso aqui. É trabalho todo dia. O senhor já tentou fugir, você, com algum amigo seu, essas coisas, ou nunca? Ó, tentar, a gente até tenta, sabe? Mas a gente acaba apanhando o dobro depois. Então a gente desiste de tentar. Vocês têm alguma religião, alguma coisa assim, ou vocês não acreditam em Deus, essas coisas? Nós africanos, não. A gente não acredita em nada que possa salvar a gente, porque se existisse alguma coisa já teria salvado a gente. Mas eles dizem que existe um tal de Jesus aí, que existe um Jesus aí, e tem um negócio aí, numa casa grande lá, que eles ficam cantando. Como que vocês vivem? Vocês dormem em algum lugar? Nesse lugar tem janela, alguma coisa assim, ou não? Como vocês vivem? A gente dorme tudo amontoado, sabe? Porqueiraiada, tudo sujo. A gente quase não toma banho, né? E o banho que a gente toma é água, só isso, não fazemos nada. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você, já é a última pergunta, eu vou deixar pra você voltar pro seu trabalho. Você saberia me falar como que você chegou aqui, se você tem família, pai, mãe, irmão, essas coisas? Não, foi assim. Como eu disse, eu tinha 15 anos e eu tinha minha mãe e meus 2 irmãos. Só que aí chegou pessoas do seu jeito assim, branco, e forçaram a gente a vir pra cá. E infelizmente nunca mais vi minha mãe nem meus irmãos. Vocês vieram como pra cá? Foi no navio? Percebe que ele tá muito emocionado, gente. Calma aí, vamos acabar a entrevista aqui. O ramo da produção.
Portugal estava em suas mãos a produção do açúcar. Mas, segundo alguns historiadores, o maior lucro ia para a Holanda, que revendia esse açúcar e muitas vezes pegava mais lucro sobre... Nessa economia colonial, existia o quê? Um engenho. Mas o que era esse engenho? Esse engenho era onde era produzido o açúcar. E se temos uma produção de açúcar, temos o quê? Uma sociedade açucareira. Nessa sociedade açucareira, quem comandava esse centro de produção eram os senhores, cuja sua autoridade ultrapassava a sua vila, ultrapassava aquele seu território e se expandia dentre os outros. Dentre aqueles que compunham a sociedade açucareira, entre eles estão os senhores e escravos e outras diversas pessoas, como o mestre do açúcar, aquele que era responsável por dar o ponto final ao açúcar, o toque final. Os purgadores, que eram os encarregados de purificar o açúcar, e os agregados, aqueles que moravam e prestavam favores aos senhores do açúcar. Bom, agora nosso repórter Henrico viajou na nossa máquina do tempo do futuro para o passado, onde ele foi até um engenho, como vocês podem acompanhar nessa imagem. Além de experiência produtiva e recursos financeiros, a economia açucareira necessitou de mão de recursos humanos, assim como qualquer outra, claro. Mas o que seriam esses recursos humanos? Seriam a mão de obra. Muitas pessoas acham que a mão de obra começou só com os africanos, mas não, ela teve início com os indígenas. Só que no século XVII, eles queriam outra forma de mão de obra, e com a experiência que eles tinham de Portugal metropolitana e de Ilhas Atlânticas, eles chegaram à conclusão que a melhor opção seria utilizar a mão de obra africana. Eles utilizavam escravos para trazer da África, da Bahia, de Pernambuco e do Rio de Janeiro. A mão de obra africana foi a base das atividades econômicas durante todo o período colonial. Os africanos não só trabalhavam no engenho produzindo açúcar, eles também trabalhavam em outros cultivos agrícolas, criação de animais, transporte, comércio e serviço doméstico. E também porque há esse predomínio da escravidão africana, porque aqui no Brasil a mão de obra africana ela se tornou mais demasiada, maior do que a dos índios. Bom, um dos fatores era o cultural. Quem cuidava da lavoura entre os indígenas era um papel da mulher, e então era uma barreira cultural difícil do senhor do engenho quebrar essa barreira. Também outro fator era a epidemia. Quando os colonos vieram, os índios não estavam acostumados com eles, então eles trouxeram muitas doenças como a gripe, a varíola, o que fez com que o sistema imunológico dos índios diminuísse. Era um outro fator que causava um prejuízo para o senhor do engenho. Outro também era a habilidade que os africanos eles tinham. Eles conheciam muitas técnicas que agradavam aos olhos dos europeus. Eles tinham essa herança deles, entre eles. E outro também era a Igreja Católica, que ele estava catequizando os índios e não gostava dessa colonização, dessa escravidão para com os indígenas. E outro fator também é o fator econômico, de que os índios eles não davam o mesmo lucro que os africanos davam. Quando se escravizava um índio, o lucro que tinha era apenas para a colônia. Mas quando se escravizava um africano, esse lucro também ia para a metrópole, ultrapassava os limites da colônia e esse imposto era pago diretamente à metrópole, o que fazia com que também se desse um lucro com os... E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Meu nome é João, eu faço parte da Rádio Fon. A gente vai começando mais uma radioaula com um clássico da música brasileira. Clássico antigo, pouca gente vai conhecer. Vamos lá então. Hoje a gente vai falar sobre Brasil Colônia. Vamos falar especialmente do açúcar. Bom, tem uma palavrinha que é ciclo do açúcar, mas muitos historiadores não gostam de falar essa palavra, pois a ideia de ciclo dá uma sensação de que é uma coisa que começa e não termina. Vamos abranger também sistema colonial. O que seria sistema colonial? O sistema colonial é a utilização de um território para que esse território funcione como colônia. E como funciona o sistema colonial? O sistema colonial funciona da seguinte maneira: uma metrópole coloniza um lugar perdido. Então, uma metrópole e uma colônia. Exemplo, Portugal e Brasil. Existe um pacto colonial entre os dois que diz assim. Eu vou dar o exemplo do Brasil.
O Brasil só pode vender e comprar de Portugal. Nada dentro do Brasil pode ser produzido com a intenção de competir com Portugal. Vale entender que isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. O Brasil não é uma nação, não é um país, não é uma pátria. Ele é simplesmente um território de exploração. Não confundam. Ele não é um país ainda. Ele é simplesmente um território de exploração. Então vamos lá. Vamos falar aqui. O Brasil, como todo mundo sabe, não tem metal precioso. Então você vai me perguntar, como é que eles conseguiam produzir algo, ter lucro para Portugal? Simplesmente cana de açúcar. Eles usavam o açúcar, que é o produto que vai conseguir gerar essa riqueza para Portugal. Onde era produzido o açúcar? O açúcar era produzido no engenho. O açúcar era principalmente financiado pela Holanda. A Holanda dava uma boa verba para o Brasil, para esses engenhos. Como funcionava esse sistema do Brasil para o açúcar? Era usado o sistema de plantation, que era usado em vários outros lugares. O sistema de plantation funciona da seguinte forma: tem uma monocultura, latifúndio, exportação e mão de obra escrava. A monocultura é que você produz um produto só para a exportação, que nesse caso é o açúcar. O latifúndio é: você vai ter essa produção de açúcar em grande extensão de terra. A exportação, muita gente deve saber, mas vou dizer de novo: tudo que é produzido é exportado. Ou seja, não há mercado interno. A mão de obra escrava, o próprio nome já diz. Eles usavam escravos para poder fazer o trabalho duro, o trabalho pesado, aquilo que eles não queriam fazer. E eles usavam escravos porque eles simplesmente não precisavam pagar. Simplesmente jogavam eles em algum lugar para dormir, davam comida de vez em quando, e é isso. E eles usavam os escravos para poder enriquecer mais, para poder ter mais lucro nesse sistema mercantil. Usar essas pessoas para poder gerar muitos lucros. Você vai me perguntar ainda, qual era a religião do Brasil? Eu vou te responder: o Brasil era católico. Era uma religião oficial do Brasil. Continuou assim por bastante tempo. Mas ele era uma religião oficial e tal, então a igreja católica era respeitada. Sim, era. Mas tinha uma coisa chamada padroado régio. Que é o quê? A igreja, mesmo que fosse a religião oficial, ela era ainda submetida ao Estado. Então, tudo o que ela fazia, ela tinha que pedir ordem ao Estado. Mas ela era, assim, uma coisa respeitada. Os católicos tinham os jesuítas, os carmelitas, os capuchinhos e os franciscanos. Vamos dar uns destaques aos jesuítas. Eles vieram para cá em busca de novas almas, pois a igreja estava perdendo fiéis na Europa por conta do luteranismo, do calvinismo e do anglicanismo. Você vai falar, mas como é que eles viam a cultura? Como é que eles viam o mundo? Não entendiam o mundo. Eles entendiam o mundo a partir da igreja católica. Toda forma de entender o mundo, a expressão de sentimento, era vinculada à igreja católica. Como era fundada a sociedade? Como era a sociedade? A sociedade patriarcal, a sociedade católica, a sociedade exclusivista. A sociedade era patriarcal, católica, exclusivista. A patriarcal é a figura do senhor de engenho, é o dono daquele território, o dono daquele espaço rural. O homem católico, que é o grande patriarca, que é responsável pela família e os agregados. A mulher desse homem, ela é uma figura que acaba sendo inserida em uma lógica machista, onde ela é subordinada ao homem. O papel da mulher é apenas a reprodução e cuidar da casa. O sexo ligado à mulher não é ligado ao prazer, e sim para a reprodução. Marido e mulher igual reprodução. Agora você fala, então eles não faziam sexo por prazer? Faziam, mas não era marido e mulher, e sim
homem e escrava. Toda a área da perversão ligada a uma liberdade sexual do homem, ele vai canalizar na escrava. Essa mulher colonial escrava vai acabar sendo vinculada a libido, a prazer. Esse era o patriarca, essa era a sociedade patriarcal. Agora, católica, os padres, a igreja católica era a religião oficial, os padres, o clero em si. Sociedade exclusivista, onde o senhor do engenho era o detentor do poder. Aí você vai me perguntar, qual era a pirâmide da sociedade brasileira? Vou te responder. Tinha o senhor, que era o dono do engenho de açúcar, pessoas livres e o escravo. Bom, vou começar falando do senhor. O senhor, ele era o dono do engenho de açúcar, então ele ia lá e simplesmente, ele só batia nos escravos e tal. Pessoas livres eram as pessoas que tinham a terra sem engenho, que era o exemplo do carpinteiro, do ferreiro, do capataz, entre outros. E os escravos eram o trabalhador. Os trabalhadores faziam tudo à força. Se não faziam, recebiam severas punições. Mas o Brasil, apesar de ter pessoas livres, ele era basicamente composto entre senhores e escravos. Bom, pessoal, obrigado por me acompanhar até aqui. E fiquem com Deus. Até a próxima radioaula. Fui. Bom dia. Peraí. Além de e Ilhas Atlânticas, eles chegaram numa conclusão que seria melhor pesquisar isso. Nossa, mano, da porra! Foi o do açúcar. Se começou em 1530. Ah, não, O cara sentou e começou a ir. achei que ele ia fazer graça, mano. E nós vamos tentar entrevistá-lo, ver se ele consegue falar uma palavrinha com a gente. E vamos à entrevista. Bom dia! Bom dia, qual é o seu nome? Percebe que ele não consegue falar muito bem? Ele tá muito emocionado. Chora não, meu filho. Bom, pessoal, essas foram as notícias da economia colonial do açúcar. Bom dia e boa sorte. Agora vamos para a educação física. Sou nem bem nem sim, são com flim, com flim, no, to fly, to fling, to flazing.